a qual Lucas escreveu, capítulo de número 24. Vamos estar lendo do versículo de número 28 a seguir. Alguns versículos para nós estarmos meditando nesta passagem a qual o Senhor Deus colocou no nosso coração, para neste culto de ensino estarmos aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Lucas 24, do 28 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, e tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: Ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Amém. Amém. Meus irmãos, este texto é bem conhecido de toda a igreja, a saber que fala sobre uma das aparições do Senhor Jesus após já estar ressurreto, após já ter ressuscitado. E nós vemos que, por mais que o texto seja bem conhecido dos irmãos, mas sempre tem algo dentro da palavra do Senhor que fala em especial aos nossos corações. Então nós vamos meditar juntos aqui nesta passagem. Nós vemos que, meus irmãos, o versículo de número 13, a qual começa essa passagem, ele vai nos dizer que, eis que no mesmo dia, qual é este mesmo dia? No mesmo dia a qual o Senhor ressuscitou, no mesmo dia a qual o Senhor ressurgiu e que aquelas mulheres foram até o sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus ali. Então nós vemos que este dia era o domingo. Neste mesmo dia, aqueles homens estavam caminhando para a aldeia, esta aldeia de Emaús. E nós vemos que neste dia, a qual os discípulos estavam indo, dois deles voltando para Emaús, eles agora no seu caminho para a sua cidade, para a sua casa, para a sua aldeia, eles encontram um homem juntamente que estava seguindo na mesma direção. Estes discípulos não reconhecem quem é este homem. Estes discípulos olham e não percebem que era o próprio Jesus. Mas a Bíblia vai nos dizer que eles vinham falando de Jesus. Eles vinham falando dos acontecimentos. Eles vinham falando do que estava acontecendo em Jerusalém. E agora, Jesus, ele pergunta àqueles homens: o que vocês estão falando? Então a pergunta deles é: você é peregrino e está aqui somente de passagem e não tem visto os acontecimentos que ocorrem em Jerusalém por estes dias? E a Bíblia vai nos dizer que estes homens, eles começam a relatar alguma coisa, dizendo: olha, nós esperávamos que este a qual morreu fosse quem viesse para remir a Israel. Nós ouvíamos ele pregar,
nós víamos as maravilhas que ele operava, nós esperávamos realmente que fosse ele. E agora Jesus começa, ouvindo aqueles homens, a falar sobre as Escrituras a ele, a anunciar o que fora dito pelos profetas, o que fora dito por Moisés outrora. Começa Jesus a explicar mais detalhadamente aqueles homens pelo caminho. E agora, Jesus está chegando ao local que era o local de destino daqueles homens. E o texto diz que Jesus fez como quem ia mais distante, como quem ia passar adiante. Mas já era tarde, já era noite, e aqueles homens agora constrangidos de ver e deixar com que aquele homem peregrino fosse embora, então fizeram um convite para ele. Já é tarde, fica conosco. Já é tarde, não passe adiante, não siga o caminho, fica conosco aqui. E a Bíblia vai nos dizer que Jesus, ele fica juntamente com aqueles homens. E Jesus estando ali, juntamente com aqueles homens, nós vamos chegar nos versículos que foram lidos para rapidamente nós meditarmos em algo aqui. Versículo de número 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. Já estava no final do dia, já estava provavelmente no início da noite, então eles fazem um convite para Jesus. O versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu-o, ele o deu. É sobre exatamente isso que eu quero tratar com os irmãos aqui. Jesus estando na casa daqueles homens, Jesus foi constrangido por eles a ficar. A hora do dia já era avançada, já era tarde, já parecia que já ficaria perigoso para que o peregrino seguisse o caminho. Então há um convite daqueles homens a Jesus para que ficasse ali. Porém, aqueles homens não deixaram Jesus em qualquer espaço da residência. Aqueles homens não deixaram Jesus num espaço externo, mas aqueles homens receberam bem a Jesus, como um bom hóspede. O texto diz que Jesus se assentou com eles à mesa. O texto diz que Jesus pegou o pão e partiu o pão e comeu juntamente com eles. Isso nos dá a entender que sentou-se para comer juntamente com eles. Foi convidado a ficar, foi convidado a comer daquilo que eles comeriam também, foi convidado para sentar-se à mesa. Já era tarde, então era momento de ceia, porque para os judeus essa refeição da ceia não é a janta, essa refeição noturna é a ceia. Então já estava no momento que já era noite, não era qualquer pessoa que poderia entrar na sua residência, mas aqueles homens sentiram confiança de o convidar e o puseram para dentro e o assentaram na sua mesa, juntamente com eles. Aleluia. Aonde Jesus tem entrado na sua casa? Em que espaço está reservado? O mesmo espaço onde você está, o mesmo espaço onde você se assenta é o espaço colocado para ele também? Ou ele está nos quartos dos fundos? Ou ele está recanteado, escanteado? Aonde é o espaço que Jesus tem na sua casa? E esta casa que nós estamos falando não é a casa física, mas é a casa espiritual do seu coração, aonde está o espaço de Jesus aí. Será que Jesus é o último plano? Glória a Deus, aleluia. Será que tudo tem espaço, menos Jesus? Graças a Deus. Mas o texto bíblico vai dizer que então, Jesus ele se assenta, e a Jesus é dada a oportunidade, né, de receber, de estando com eles, de tomar o pão. Olha o versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão,
o abençoou, e partiu-o e lhe deu. Jesus tomou o pão, não foi Jesus quem trouxe o pão já estava lá. Jesus, ele tomou o pão e ele o abençoou. Jesus abençoou algo que aqueles homens já tinham, algo que ia suprir a necessidade daqueles homens, mas algo que já tinham, já era da sua posse, e Jesus abençoou. E agora, aquilo que eles iam repartir, iam comer, agora é o alimento que está abençoado por Jesus. Jesus repartiu, Jesus partiu e deu. Só que o versículo diz que no 31, Jesus, final do 30, tomando o pão, o abençoou e partiu, ele o deu. 31, e abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu. Jesus tomou o pão que já era deles, Jesus abençoou o pão e o partiu. Depois que Jesus abençoou, os olhos daqueles homens se abriram, e eles entenderam que era Jesus que estava ali. E isso que chamou a atenção no meu coração, porque talvez você tenha algo ou alguma área específica lá na sua casa, ou entre as suas atividades, que você está sentindo que está com alguma dificuldade. Mas o texto bíblico diz que depois que Jesus tomou o pão e abençoou, eles reconheceram que Jesus ali está. O que isso veio falar ao meu e ao seu coração nesta noite? É que a bênção do Senhor, quando é do Senhor, ela é automaticamente reconhecida pelos seus discípulos. Aqueles homens vieram na trajetória, Jesus falou com eles, mas aqueles homens estavam como quem estavam cegos, não perceberam. Jesus, ele anda com você, Jesus, ele caminha com você, Jesus, ele fala com você, mas às vezes eu e você estamos igual a estes discípulos, com escama nos olhos, não reconhecendo, não enxergando que é Jesus que está falando e caminhando. Glória a Deus, aleluia. O texto dá continuidade e Jesus, ele vai explicando as escrituras. E aqueles homens vão ouvindo até chegar na sua residência, mas ainda não perceberam. Jesus falou, Jesus caminhou, Jesus andou junto com eles, Jesus entrou na casa deles, e eles não perceberam ainda que Jesus estava. Aleluia, glória a Deus. Eles estavam meio inertes. Eita, Deus é forte. Sabe, com a cara para cima, eles estavam meio inertes. Jesus já estava lá, mas eles não perceberam que Jesus ali estava. E às vezes nós estamos em tal condição. Você está enfermo, está necessitado, carecendo de alguma coisa. Jesus está do teu lado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Jesus já estava na casa. Só que o texto diz que quando Jesus toma o pão e o abençoa, quando Jesus abençoa algo que eles já tinham, eles entenderam que era Jesus que estava lá. Porque a bênção de Jesus é inconfundível. A bênção do Senhor é a que enriquece e não a Glória a Deus, aleluia. E às vezes o crente, por falta de sensibilidade, acha que tudo que acontece ele recebe é bênção de Deus. Cuidado. Cuidado. Nem tudo que você recebe, que chega até você, foi o Senhor que lhe deu. Aleluia. É, meu Deus. Jesus foi ensinando no caminho, foi falando no caminho, mas eles só perceberam que era Jesus quando Jesus abençoou o pão que eles tinham. Aleluia. É interessante que agora, depois que Jesus desaparece da sua frente, da frente dele, olha o que o versículo de número 32 diz. E disseram um para o outro: porventura
não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Olha só, eles estão dizendo, olha, nós não sentimos algo diferente quando ele falava. Você não percebeu que o nosso coração ardia quando ele estava nos falando sobre a Escritura? Você não percebia que nós sentimos algo diferente quando ele estava falando? Quando ele estava presente? Aleluia! Eles sentiam algo de diferente, mas não conseguiam compreender que era Jesus que estava ali. Aleluia! E meus irmãos, eu quero usar um exemplo aqui com os irmãos, que nós falamos isso muito para novos convertidos. Quando você recebe uma ligação, e se for de um número anônimo, um número que você não conhece, mas se for de alguém que é próximo de você, eu vou exemplificar que se for eu que receber uma ligação do número anônimo, mas for a irmã Mirella que ligar, quando ela falar do lado de lá, alô, eu já sei que é ela. E se eu ligar do número anônimo, quando eu falar do lado de cá, ela já vai saber que sou eu. E por quê? Por causa do convívio, por causa da intimidade. E nós devemos ter intimidade com o Senhor nosso Deus. Devemos ter intimidade com o Senhor Jesus. Porque quando nós estivermos em meio ao nosso caminho, como estes homens que estavam no caminho para Emaús, e quando Jesus começar a falar conosco, nós vamos identificar que é o Senhor Jesus que fala aos nossos corações. Aleluia! Aleluia! Por que Jesus fala e eu não sei que é Ele? Porque Jesus está do meu lado e eu não percebo que é Ele? Está faltando intimidade. Jesus, tem misericórdia. Está faltando proximidade. Quanto mais você conversa com alguém, mais você escuta a voz dele, mais você reconhece. Mas tem crente que dobra o joelho e não quer ouvir Jesus falar, só ele fala. Fala, fala, fala. E não para um momento para ouvir aquilo que Jesus tem para dizer. Tem oração, irmão, que é oração intercessória. Você vai estar intercedendo por alguém, pela sua família, pela igreja, pelos seus irmãos. Mas tem aquela oração que é de intimidade sua com Deus. Eita, meu Deus. Experimenta, irmão, falar e dar um tempo. Quando você conversa com alguém e só ele que fala, fica chato, né? Você quer falar, mas só ele fala. Você tem que tentar levantar a mão para ter uma oportunidade, mas só ele fala. Agora com Jesus, quem quer ouvir Jesus falar, quem quer ouvir o que Jesus tem a dizer, tem que dar um tempo, irmão. Ora e espera, deixa Deus falar com você. Como quem está ali, presente do seu lado. Jesus está perto de mim e de você. Mas às vezes nós estamos como os discípulos no caminho de Emaús. Jesus está do lado, Jesus está falando, e eu não estou compreendendo que é Ele, porque está faltando intimidade. Oh, glória a Deus, aleluia. Precisa, irmão, precisa os irmãos ter intimidade com o Senhor Jesus, porque assim quando Ele falar, você vai compreender. Isso daí não é voz do pastor, é Ele que está falando, mas não é voz dele. Essa voz não é do irmão Almir, é ele que está falando, mas não é a voz dele. Essa voz não é do irmão Wander, é ele que está falando, mas não é a voz dele. Você vai compreender quando é Jesus que está falando contigo. É necessário que eu e você tenhamos intimidade com ele, aleluia. Então eles diziam, olha, não percebia que quando ele falava, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Um falando com o outro, um dizendo para o outro. Você não sentiu algo de especial? Era Jesus que estava falando. O seu coração não ardia? Era Jesus que estava falando. É necessário que nós tenhamos essa proximidade, essa intimidade com o Senhor Jesus.
A Bíblia vai nos dizer, e os irmãos veem isso bem claro escrito aqui atrás de mim, que quando Jacó estava por uma das peregrinações, e ele, cansado do caminho, deita-se em cima de uma pedra, usa uma pedra como travesseiro, e ali ele tem um sonho, e vê uma escada que é ligada da terra até o céu, e naquela escada ele via que anjos subiam e desciam daquela escada, e lá em cima, no topo da escada, estava o Senhor nosso Deus, o Senhor que ali renova as promessas de Jacó. E agora ele, ouvindo aquilo que o Senhor nosso Deus diz a ele para, ele teme e ele diz: quão terrível é este lugar, porque o Senhor estava aqui e eu não sabia. Aleluia. Aleluia. Ele entende, olha, o Senhor já estava aqui, eu não tinha percebido. Este lugar é diferente, este lugar é terrível, porque aqui o Senhor está. Aleluia. Aleluia. Aleluia, ele percebeu, glória a Jesus, que o Senhor estava ali. É necessário, irmãos, que eu e você perceba. A Bíblia nos diz que o sacerdote Samuel, o futuro sacerdote Samuel, ainda aprendiz, morando juntamente com Eli. E a Bíblia vai dizer que o Senhor nosso Deus chama Samuel para um particular. Oh, meu Então, Deus. a Bíblia diz que o Senhor, ele chama Samuel pelo nome. E chama Samuel, Samuel. E ele ouve uma voz, mas ainda não reconhece. Samuel ouviu que ele era chamado, mas ainda não reconheceu aquela voz. Então Samuel, ele vai até a Eli e diz: meu Senhor, por que tu me chamaste? Eis-me aqui. Eli, ele responde: eu não te chamei, volta a se deitar. Então Samuel volta a se deitar e escuta de novo a mesma voz, o chamando e dizendo: Samuel, Samuel. E ele, mesmo assim, ele levanta, volta até Eli novamente, e chega até Eli e diz: meu Senhor, por que tu me chamaste? E ele diz: não sou eu. Mas da próxima vez que você ouvir essa voz, você diz: eis-me aqui, Senhor. Glória a Jesus. E o texto diz que Samuel, ele volta para os seus aposentos e novamente ele escuta uma voz. Era o primeiro contato de Samuel. Samuel ainda não conhecia, Samuel ainda não percebia que era a voz do Senhor falando. Mas agora ele recebe essa instrução de Eli. E quando Samuel responde: eis-me aqui, Senhor, o Senhor nosso Deus, ele continua falando com Samuel. Aleluia. Aleluia, Jesus. Agora Samuel tem um particular, tem um diálogo. Agora Samuel não ouve o Senhor só através de terceiros, mas Samuel tem intimidade com o Senhor nosso Deus também. Aleluia. Graças a O Deus. Deus que falou com Samuel é o Deus que em visão apareceu a Ezequiel, e também agora é até o nosso tema setorial do Congresso dos Varões desse ano. Lá no capítulo 2 e o versículo de número 1, o Senhor nosso Deus, ele fala com Ezequiel, após ter mostrado, aparecido a ele em visão. E Ezequiel tinha ficado prostrado, tinha ficado paralisado, apático, assustado com a visão que ele tinha visto junto ao rio Quebar. Mas o Senhor nosso Deus, ele chama a Ezequiel para o particular, e ele diz: Ezequiel, põe-te em pé, pois eu falarei contigo. Aleluia. O Senhor nosso Deus, ele quer dizer a Ezequiel: coloca-se na posição devida, na posição que eu quero, da maneira que eu quero, porque eu tenho algo para tratar com você, meu filho. Aleluia. A Bíblia vai dizer no versículo 2 a seguir que Ezequiel, ele não tem condição. Isso é o que o texto nos dá a entender. Ezequiel não tinha condição de ficar na posição que o Senhor queria em si próprio. Mas o texto diz que entrou nele o Espírito, e este Espírito o colocou de pé. E quando este Espírito o colocou de pé, ele começou a
sabe o que eu acho interessante, irmão Maurício? Eu acho interessante porque quando o Espírito entrou em Ezequiel, ele começou a ouvir aquilo que o Senhor falava. O Senhor continuava falando. O Senhor não parou de falar. O Senhor sempre está falando. Mas às vezes eu e você que não estamos em condição ou não temos intimidade o suficiente para compreender que é Jesus que está falando conosco. Aleluia. Ele não para de falar conosco. Ele fala através da mensagem dos hinos. Ele fala através da sua palavra. Quando você sai na rua e pelo canto dos pássaros ele fala, pela mudança das estações, pela árvore frutificando, pelas folhas da árvore caindo, o Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor fala, o Senhor fala. Ele não deixa de falar, mas é necessário que eu e você deixe adentrar esse Espírito e tenhamos intimidade com Ele. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor não para de falar conosco. Este privilégio que esses homens a caminho de Emaús tiveram, nós também temos de ouvir o Senhor Jesus falar. Mas será que nós estamos tal qual estes homens? Que não reconhecemos que é Jesus falando conosco? Às vezes é assim, irmão. Nós não reconhecemos através da voz do Senhor. Mas o Senhor entrou na casa deles, mesmo eles não reconhecendo. Graças a Deus. O Senhor tomou o pão, Graças a Deus. que era aquilo que supria a necessidade deles, e abençoou, mesmo assim. Nosso Deus é perfeito. E agora eles começaram a compreender, é o Senhor que estava Graças falando. a Deus. Aleluia, Jesus. Graças Talvez a você Deus. entrou aqui assim, como estes homens. Graças Está a faltando um Deus. pouco de intimidade com Ele. Graças Não responda a para Deus, mim. aleluia. Como diz nosso pastor Samuel, desci para o coração de Deus. Como é que está aí o contato? Tem o hino de número 77 que fala, né? Para nós guardarmos o contato. Como é que está o contato? Como é que está a proximidade? Como é que está a intimidade? Como é que está o momento de oração com o Glória, Senhor nosso glória, Deus? glória a Deus. Nós falamos Aleluia. aqui no domingo. São várias metas traçadas quando o ano novo começa. Mas será que teve uma meta de mais tempo de intimidade com o Senhor nosso Deus? Graças a Deus. Será que teve um pensamento, um desejo em vosso coração de um convívio maior com o Senhor nosso Deus, para que assim você consiga ouvir aquilo que o Senhor Deus tem para dizer a mim e a você? Aleluia. Versículo 33. Aleluia. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Olha só, é interessante, porque o caminho que aqueles homens faziam, eles estavam vindo de Jerusalém, estavam indo para Emaús. Chegaram em casa, irmão Fábio, chegaram em Emaús, irmão Rizomar. E agora, eles estando com Jesus, Jesus os abençoa ali, e o texto diz que na mesma hora eles voltaram para Jerusalém. Na mesma hora eles retornaram, porque tinha uma notícia que eles precisavam contar. Eles chegaram em casa e falaram: eu não posso ficar em casa, eu preciso ir para Jerusalém, porque eu tenho uma notícia para dizer para os meus irmãos. Eu tenho algo para dizer para os meus irmãos que estão ali congregados. E o texto diz que eles acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Aleluia. Eles tinham uma novidade, eles tinham que testificar que o Senhor Jesus estava vivo. Eles tinham que testificar aos irmãos que estavam em Jerusalém que Jesus estava vivo. Isso era um compromisso a qual eles tinham. E isso, meus irmãos, falou também fortemente ao meu coração. Você que tem intimidade com Deus, você que tem proximidade com Deus, você que ele se assenta à sua mesa junto
quem abençoa o seu pão ou supre a sua necessidade é o seu patrão, é o seu marido, é a sua mulher. Tem gente que pensa que o que supre a sua necessidade é a força do seu braço. Mas quem entende que quem abençoa o seu pão é o Senhor Jesus, é quem tem intimidade com Ele. Oh, glória, aleluia. É quem Ele se assenta na mesa. É junto contigo. Jesus, aleluia. É quem sabe que é Ele que te dá saúde, que te dá vida, e que quando a enfermidade chega, ela só chega porque Ele permite, mas é Ele quem tem poder para curar. Deus é poderoso. Aleluia! E quem tem essa proximidade com o Senhor Jesus tem um compromisso Aleluia, de glória ir a até Jerusalém e anunciar verdadeiramente Ele está vivo. Glória a Aleluia. Jesus. Eu já tive um encontro com Ele está vivo. Glória Aleluia. a Deus. Eu já ouvi Ele falar comigo, Ele está vivo. Eu já fui abençoado por Ele está vivo. Ele entrou na minha casa, se assentou comigo em minha mesa. Ele está vivo. A basura me cala. Deus é poderoso. É compromisso de quem tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Ele não consegue ficar preso lá em Ebaú, abençoado na sua casa, na sua residência. Estou em casa, estou bem, estou tranquilo, estou comendo pão que Jesus abençoou. Não! Quem é abençoado e tem intimidade com Ele, há um compromisso de anunciar que Ele está vivo. Glória a Deus. Aleluia, Grande, poderoso, rei da glória, fiel e verdadeiro, eu estou bem aleluia. aqui na minha casa, mas em Jerusalém estão cercados, em Jerusalém estão com medo, em Jerusalém estão todos trancafiados, com as portas e janelas fechadas, e eu sabendo que Ele está vivo, vou ficar calado. Tem muita gente cercada, tem muita gente encarcerada, tem muita gente algemada. Eu preciso anunciar que Ele está vivo. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ele está vivo e isso é um compromisso meu e seu de anunciar a todos aqueles que nele creem. Aleluia. Me ajuda, Senhor. Intimidade. Jesus, ele se apresentou a eles no caminho. Eles estavam no caminho. E isso é interessante. Essa palavra caminho, para mim, é muito interessante. Ela mostra quem tem uma partida e tem um destino. Quem sai de um lugar e vai chegar em outro. Então, para sair de um lugar e chegar em outro, ele precisa passar por um caminho, não é isso, Luiz? Precisa passar por um caminho. E passando por este caminho, eles indo neste caminho, Jesus apareceu a eles. Irmãos, todos nós estamos em um caminho. Nós nascemos, viemos ao mundo, mas nós temos um destino. E eu não estou falando da sepultura, porque Jesus pode voltar antes disso. Nós temos um destino principal, que é a Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Não a Jerusalém terrena, mas a Jerusalém celestial. Aleluia. Falamos aqui no domingo, uma terra que manda leite e mel. Este é o nosso destino. Aleluia. E para isso nós precisamos estar no caminho. Jesus apareceu àqueles homens que estavam no Glória a caminho. Deus. Jesus, ele aleluia. apareceu a mim e a você no meio da nossa trajetória. Por isso nós estamos aqui. Jesus apareceu, eu não sei com quantos anos, qual a idade que você aceitou a Jesus como o único e suficiente Salvador. Se já nasceu e foi criado na igreja. Eita, Jesus. Mas se nasceu e foi criado, filho de crente não é crentinho não. Filho de crente tem que aceitar Jesus também, bater as águas também, porque o pai e a mãe não salvam ninguém. Houve um momento que aceitou a Jesus, que reconheceu a Jesus como o único e suficiente Salvador, porque Ele apareceu a mim e a você. Aleluia. Eu não sei quando foi esse momento na vida de cada um, mas houve.
Houve esse momento. E neste momento, a qual apareceu a estes homens, eles levaram Jesus até a sua casa. Faltou intimidade, mas depois eles reconheceram que era Jesus. E quando eles reconheceram que era Jesus, eles não suportaram em guardar isso em segredo. Jesus te salvou. Jesus me salvou. E você vai guardar isso em segredo. Voltou aqui na minha casa, sou crente. Não preciso fazer mais nada. Não sou pregador. Pregar é com o pastor. Pregar é com o Ander. Pregar é com a irmã Cátia. Pregar é com o irmão Fábio. Mas eu não. Eu vou lá, fico lá quietinho na minha. Não preciso fazer nada de diferente. E o seu testemunho? Foi falado aqui no domingo. E hoje as redes sociais, quanto tempo você gasta na rede social? E quanto tempo você gasta evangelizando? Através dela também. Lá no seu serviço, você já falou que Jesus ama alguma pessoa que está desnorteada? Essa mensagem não pode ficar oculta. Essa mensagem precisa ser anunciada. Jesus apareceu a mim e a você. Quem tem intimidade com Ele não guarda esse segredo. Quem tem intimidade com Ele anuncia aos quatro cantos dizendo que Jesus veio para buscar, para salvar todo aquele que havia perdido. Jesus que está no controle, aleluia. Intimidade com Ele. Jesus continua falando, e você e eu, que às vezes não estamos o reconhecendo. Aleluia. Busque ao Senhor Jesus de todo o seu coração, busque-o de todo o seu entendimento, com toda a sua alma, aplique-se nas leis do Senhor, que crendo e sendo desta forma, o Senhor Jesus vai estar tão próximo de você, que você vai ouvi-lo em todos os momentos do seu dia. Busque mais intimidade com Ele, e esteja ouvindo o Senhor falar com